Aleluia, aleluia. Bom dia, graça e paz, queridos. Amém. Você está feliz de estar aqui nessa manhã? Aplauda o Senhor então, porque Ele é o autor da vida, Ele que merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém. Paixão acima da performance, um tema maravilhoso. Mas antes de começar, eu queria só contar um caos aqui para vocês. A gente está, olha só que legal, a gente está no meio, a gente já está acabando o primeiro trimestre do ano. Vocês já pararam para pensar nisso? E o primeiro trimestre termina em qual mês? Mês de março, que é um mês maravilhoso. Tem um monte de aniversariante em março aí. Eu queria parabenizar a Paulinha, fez aniversário na quinta-feira. Dá um abraço na Paulinha. A Beth também fez aniversário. Minha esposa fez aniversário. Aê. O Gil também fez aniversário, não foi, Gil? Tem mais alguém de março? Aqui, ó. A Socorro. Ali também. Ó. Eu vou fazer também essa semana. Ei, churrasco. Maravilha. Olha, vou falar, deixa a dica para os irmãos aí. Churrasco faz bem. Vi um estudo aí que faz um bem danado para a gente. Né? É uma bênção, ô Senhor. Amém. Vamos lá. De volta ao primeiro amor. Esse é o tema que a gente tem ministrado nos últimos domingos. E a gente viu aí o texto de Apocalipse 2, que João escreveu na ilha de Patmos, né? Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Misericórdia. Essa é uma chamada que o Espírito Santo faz, que ele iniciou na ilha de Patmos e ele usou o apóstolo João para poder escrever as igrejas. As igrejas tinham abandonado, as igrejas estavam crescendo, as igrejas estavam, entre aspas, saudáveis, mas as igrejas estavam abandonando a essência. E aí João foi desafiado pelo Espírito Santo. E o apóstolo João foi desafiado pelo Espírito Santo a escrever as cartas às igrejas. E uma das igrejas na qual ele escreveu foi a igreja de Éfeso. E a gente entende, né, assim, com o passar do tempo, eu vou dar um exemplo de relacionamento, casamento. Quantos aqui são casados? Levanta a mãozinha. Ó, muita gente casada. Todo mundo sabe que o casamento, para se manter saudável e feliz, é preciso fazer uma manutenção diariamente. A gente precisa dar atenção para o cônjuge, a gente precisa tratar o cônjuge com carinho, com palavras de amor, afeto. Ó, marido, mulher, esposa, tratem seus maridos, tratem suas esposas bem. Isso faz bem, isso é saudável. Porque sabe o que acontece? A vida vai passando e a gente vai se desgastando. Né? Todo mundo se desgasta. Quem aqui está cansado? A gente está no terceiro mês ainda do ano. Tá todo mundo com uma carinha de cansado, uma carinha às vezes de desanimado. Você fala com o irmão já fala assim, eu queria já férias. Acabamos de sair de janeiro. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do casamento. E a vida com Deus é da mesma forma. A gente precisa fazer a manutenção diária. A gente precisa estar próximo de Deus. A gente precisa se aproximar do Senhor. A gente precisa fazer essa, não é uma manutenção, né? Vocês vão entender. A gente precisa de um relacionamento para poder crescer em Deus. Isso é importante. E o que acontece? Muitas vezes a gente entra na rotina, estava até conversando com meu amigo agora de manhã, a gente vai entrando na rotina, aí eu tiro meus 15 minutos por dia ali para ter tempo com Deus, eu começo a transformar aquilo num rito, não em algo que a gente começa a usufruir e aproveitar. Com o tempo isso vai virando uma rotina e vira religiosidade. A gente não tem intensidade mais, a gente começa a perder o foco, perde a atenção. E era isso que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Ali eles estavam perdendo a essência. Ali eles deviam ter um volume bom de pessoas. A igreja de Éfeso, irmãos, é uma igreja
que foi plantada por Paulo. E ali saíram pessoas muito importantes para o avanço do evangelho. Tito saiu de lá, Timóteo saiu de lá, Priscila e Áquila estiveram lá. O próprio apóstolo João pastoreou a igreja de Éfeso por volta de 3 anos. Era uma igreja importante ou não era? Era uma igreja importante, relevante. Mas, lá na frente, 30 anos depois, a igreja havia perdido a essência. Havia perdido o primeiro amor. E nós somos como uma brasa. A palavra fala isso. A brasa, se não estiver perto do braseiro, o que acontece com ela? Ela apaga. Então, quando a gente vai fazer um churrasco, por exemplo, e a gente coloca o carvão, a gente bota álcool, tem gente que bota papel, bota pão, vai lá, risca o fósforo, explode. Daí dá aquele fogo, aquela chama enorme. O que acontece depois com a chama? Ela vai apagando, aí você olha lá embaixo, você acha que murchou, você vai ver, tem uma brasinha lá. O que você tem que fazer para o fogo pegar? Aí você pega, começa a abanar, começa a soprar, e aí o fogo vai fazendo o quê? Aí ele vai espalhando, aí a chama toma força. E aí, às vezes, você está no meio do churrasco ali, você está vendo que o carvão está murchando, você tem que fazer o quê? Botar mais carvão. Então, irmãos, a nossa vida com Deus é assim, a gente precisa todos os dias botar carvão, senão a gente começa a apagar. Então, a gente está vivendo um tempo onde a gente vai se desgastando, a gente vai cansando e a nossa chama vai apagando. E a gente tem visto nessa série como a gente tem que fazer para reacender a paixão, reacender a nossa paixão. Pelo Pai, a gente já viu. Obrigado, Rei. Reacender a paixão pelos irmãos, pelas vidas. E hoje a gente vai falar sobre tempo de resgatar o amor pela noiva. Quem é a noiva de Jesus? É a igreja. Nós somos a noiva de Jesus. Nós somos a noiva de Jesus. A Bíblia diz em Efésios 5:25 que Cristo, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Jesus, ele deu a vida dele por essa noiva, que somos eu e você. Então, se Cristo deu a vida por essa noiva, eu não posso somente frequentar. Eu não posso somente vir aqui para esquentar banco. Eu não posso vir aqui sem querer me envolver, sem querer me comprometer, sem querer participar da vida da igreja. Porque Jesus deu a vida por ela. Nós somos a menina dos olhos de Jesus. Nós somos a menina dos olhos de Jesus. A igreja é a menina dos olhos. Eu preciso então pertencer a esse lugar. Eu preciso participar, eu preciso amar, eu preciso contribuir. Porque eu quero ver a igreja avançando. Olha só, Efésios 5:32 diz o seguinte: este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Olha só isso, é uma relação profunda de amor que Cristo tem pela sua igreja. É uma relação profunda, espiritual que Cristo tem com a sua igreja. Ele tem um compromisso com a igreja. A palavra diz que é Ele que edifica a igreja. Não somos nós. Nós o quê? Nós somos trabalhadores. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:29 diz isso. Então o Espírito Santo, ele fala, ele ministra às igrejas. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Então o Espírito Santo, ele ministra nas nossas vidas. Para a gente poder repartir, para a gente poder avançar, para a gente poder se multiplicar. E olha só, Efésios 2:19 diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2:19.
Por que está escrito isso em Efésios? O forasteiro, quem sabe o que é um forasteiro? Um forasteiro é alguém que vaga sem pátria. É alguém que vaga e não tem lugar, não tem casa. É um estrangeiro. Um estrangeiro, ele está num lugar que não é a sua terra natal. Não tem pertencimento àquele lugar. Mas o Senhor fala que nós já não somos mais forasteiros. Nós não somos mais estrangeiros, agora nós somos concidadãos. Ou seja, nós todos fazemos parte da mesma família. Olha que legal. Nós somos parte da mesma família. Então, uma hora que eu cheguei aqui, que eu não entendia nada, que eu não pertencia ao reino de Deus, e eu fui incluído através da morte de Jesus, dentro do reino dele, agora eu faço parte de uma família. Eu tenho um lugar para pertencer. Eu já não sou mais estranho. Quem é nativo se sente em casa, tem a mesma língua e conhece a cultura. É assim, nós somos esses escolhidos. Agora eu vou falar um negócio que é muito legal, todo mundo acho que já se identificou. Como você consegue identificar um crente quando você não conhece a pessoa, ele é estranho? A gente vai falando, a gente tem a mesma língua, quer ver? Quantas vezes já encontrei com pessoas e eu descobri que o cara era crente porque ele me chamava de Vaso. Ô Vaso, faz um negócio aqui para mim, Vaso. Ô varão, é a linguagem que a gente tem, não é? Quantos já passaram por isso? Ô irmão, ô irmã. Nós somos pertencentes à mesma família. Nós temos agora o mesmo DNA, que é Cristo. Aleluia. Então é fácil identificar um irmão. Nós fazemos parte do mesmo reino. Independente da placa, mas a gente se identifica. Não é legal quando você chega num ambiente que você está... todo mundo é estranho, de repente você encontra lá um crente, você começa a se aproximar da pessoa, é automático, parece um imã, não é? Olha, eu vou falar que a gente consegue identificar isso vivendo, quando Paulo diz que a gente não é mais forasteiro, que a gente não é mais estrangeiro. Glória a Deus por isso. E a gente tem que agora trazer o máximo de pessoas para dentro desse reino. A igreja é o lugar onde a gente se sente à vontade. É a casa do Pai. Vou dar um outro exemplo aqui legal. Quando você está na casa do seu pai, da sua mãe, você se sente à vontade ou você tem que ficar pedindo licença para fazer qualquer coisa? A gente sente à vontade. Vou dar um exemplo aqui. Esses dias eu estava trabalhando de casa, home office, daí a gente foi buscar as meninas na escola, e aí eu passei na casa do meu sogro, de tarde, antes de buscar a Valentina. A gente busca a Antonella primeiro, a Valentina sai um pouquinho mais tarde. Aí chegamos lá, eu entrei, oi, meu sogro estava na sala, eu sentei no sofá, a gente começou a conversar, de repente eu capotei. Estava cansado, dormi lá, babando, roncando no sofá. Gente, se eu não estivesse na casa dos meus pais, porque meus sogros são meus pais também, você acha que eu ia fazer um negócio desse? Eu não ia sentir a vontade. Mas quando a gente está na casa do pai, a gente se sente o quê? Em casa. Nós somos uma família. A gente está na casa do pai. Nós, uns com os outros, somos irmãos. Na família tem encrenca, tem briga, às vezes tem desentendimento? Natural. Somos seres humanos, erramos, mas nos amamos muito. Essa é uma família para pertencer. E por essa família que Jesus deu a sua vida, aleluia, a sua noiva. Então, se ele deu o melhor que ele tinha pela noiva, eu posso dar as sobras? O que sobra do meu tempo? É o que sobra dos meus recursos? É o que sobra dos meus talentos depois que eu já fui moído que nem uma cana que passa na máquina ali? Não. Eu vou dar o meu melhor pela noiva. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos para que a gente possa renovar o nosso amor pela noiva. Como a gente cantou aqui no final, esse cântico tão lindo da Raquel Novaes. Que a gente possa ser avivado de novo. Que o Senhor possa colocar o fogo da paixão pela obra, da paixão pela igreja nos nossos corações. Em nome de Jesus. Então, eu vou pedir para a gente abrir
em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Aí eu vou ler até o 3, tá bom? Então, 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Vou ler até o 4. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Por enquanto, até aqui. Então, aqui a gente está vendo Jesus comissionando os discípulos. Jesus ainda não havia sido crucificado, ele estava mandando eles por uma primeira missão, uma primeira comissão. E ele enviou 72, e eles foram de 2 em 2. E aqui a gente começa a enxergar como Jesus estava preparando a grande comissão. E nesse texto a gente vai seguir alguns passos que vão fazer a gente renovar o nosso amor pela noiva. Amém? Primeiro ponto: possuir um coração vocacional. Olha só, logo no começo do versículo 1 diz: depois disso, o Senhor designou. Queridos, quem nos designou foi Jesus. E ele não designou só pastor, tá? Não designou só líder de célula, tá bom? Ele designou todos nós. Todos nós. Então, a mente vocacional não é só para pastor. Você pode repetir isso aí? A mente vocacional não é só para pastor. Agora completa, é para mim. É para mim. É para mim, pastor, é para mim, líder, é para mim, anfitrião, é para mim, diácono, é para mim, novo convertido, é para mim. É para quem chegou agora. É para você, é para mim. Dentro da igreja, olha essa frase, dentro da igreja, todos somos ministros. Fora da igreja, todos somos missionários. Nós todos somos missionários. Missionário não é só aquele irmão, aquela irmã que são enviados para longe, vão fazer obra lá no Nordeste, lá na África, lá na Ásia. Todos nós somos missionários. A missão é de todos nós. A grande comissão, o Senhor designou alguns, 72. Começaram com 12, depois 72, depois 500. E esses aí pegaram a missão para nós. Chegou até nós, queridos. Agora é a nossa vez. Nós estamos com a tocha. Nós que vamos seguir. O cajado foi passado. Então a missão é de todos nós. Segundo ponto. Ter uma visão cooperativa. Olha lá, ainda no versículo 1. Outros 72, então Jesus designou outros 72 e os enviou 2 a 2. Por que 2 a 2? Porque sozinho a gente não pode fazer nada. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. Pastor Carlito Paes que fala isso. Ninguém faz nada grande sozinho. Se faz sozinho, então não é grande. Muitos irmãos vieram antes de nós. Muitos irmãos cooperaram com a noiva antes de nós. Você foi alcançado por alguém que se colocou à disposição. Quantos aqui
foram alcançados por alguém que se colocou à disposição? Acho que todos. Duvido alguém ter esse... Acontece, às vezes a pessoa se converte sozinha, mas ela é acompanhada por alguém. Ninguém anda sozinho. Ninguém no corpo de Cristo anda sozinho. Ninguém consegue andar sozinho. A palavra diz que aquele que está sozinho, o quê? Ou já caiu ou vai cair. Não tem como a gente fazer nada sozinho, querida. Jesus não vai usar só você. Isso é certo. Ele vai usar todos nós. Isso é reino. É usar gente diferente, é usar gente desconhecida, é usar gente que aos nossos olhos é incapaz, é usar gente que é improvável. O Senhor é mestre nisso. Ele usa gente improvável em lugar desconhecido para alcançar às vezes pessoas que você conhecia. Às vezes você é o cara que vai ser usado para alcançar aquela pessoa. E eu vou falar uma coisa, a gente falava na célula essa semana. O Senhor destinou pessoas para serem alcançadas por você. Tem pessoas que o Senhor já destinou a você para alcançar. A responsabilidade de todos nós. Eu não tenho uma posição, eu não posso me colocar numa posição de que eu prefiro sentar e ouvir, eu prefiro sentar, só ficar de longe aqui, nos bastidores, sabe aquela história lá? Não, prefiro ficar de bastidor, prefiro aqui, ficar em intercessão. Irmão, a missão é para todos nós. A igreja não é lugar de solitários, mas é lugar de comunitários. O nome da nossa igreja é o quê? Comunidade da graça. Significa o quê? Que todos nós temos coisas em comum. A graça. Aleluia. Todos nós fomos alcançados pela mesma graça. Quem somos nós, então, para negar o que de graça a gente recebeu? É o que diz a palavra. Terceiro ponto. Desenvolver uma atitude inovadora. Ainda no versículo 1. Então Jesus, depois disso, designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele. Ou seja, Jesus enviou adiante dele. Jesus já estava vendo à frente. Ou seja, ele mandou pessoas para o novo, para o desconhecido. A gente precisa pensar para frente, gente. A gente não pode pensar para trás. Jesus, olha só que legal. Jesus, ele não escreveu livro nenhum. Jesus, ele não andou de avião. Jesus, ele não tinha canal no YouTube. Não tinha. Jesus, ele não tinha meio de comunicação. Era tudo a pé. Jesus nunca saiu de Israel. Ele nunca saiu de Israel. Um lugar, um país pequenininho. Ele nunca saiu de lá. Mas ele pensou à frente. Ele designou outros que iriam adiante dele. Somos eu e você, querido. Ele designou outros. Ele designou homens e mulheres. Ele desafiou 12. Ele inspirou 12. Olha aqui, 12 pessoas. Aí um vacilou, veio o outro, 12. Depois 70. Aí depois 500, depois 3.000, depois 5.000. Aqui estamos. Aleluia. Ele inspirou um grupo que avançou. Ele inspirou um grupo que inovou. Meu irmão, eu imagino na época daquela galera sendo perseguida, sendo enviada para Coliseu, para ser destruído por leões. O que eles tiveram que criar para poder continuar expandindo? A gente está num momento tão fácil, mas tão diferente. Não dá para comparar. Não dá para comparar. E olha só, ele não fez nada daquilo. Jesus, então, não tinha viajado, não tinha ido para fora, não tinha feito nada. Mas ele o quê? Ele deu autoridade para que a gente pudesse fazer o que ele não chegou a fazer. Por isso que ele disse, vocês ainda farão obras maiores do que as que eu fiz. E ele permitiu que muitos fizessem o que ele não fez,
para que o reino avançasse. Então, o desafio para a gente é ser ativo. Seja ativo, querido. Seja produtivo. Seja ativo, seja produtivo, seja um canal. Seja um canal de Jesus, seja um canal desse amor, seja um canal de cura, seja um canal para abençoar, seja um canal. O tempo está passando, Jesus está voltando. Uma pergunta aqui, uma reflexão. Qual foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez? Qual foi a última vez? Porque eu ouvi um pastor falar isso, que a gente não envelhece porque faz aniversário. A gente envelhece quando a gente para de fazer coisas novas. É assim que a gente começa a envelhecer. Tem gente que já está envelhecendo com 20 anos. Acha que a rotina é aquilo. É acordar, estudar, trabalhar, dormir e acabou. Então, qual foi a última vez que você fez alguma coisa nova pela primeira vez? Precisamos pensar no que precisa ser alcançado, não no que já foi alcançado. O que já foi alcançado, já foi. Por isso que Paulo falava assim, e deixando para trás aquilo que ficou, eu avanço olhando para frente, para o alvo. Deixo para trás aquilo que passou. Já foi. A gente às vezes fica querendo repetir as coisas do passado, e a gente fica olhando para trás. E a gente não olha para frente, a gente esquece. Então a gente precisa pensar naquele que ainda não foi alcançado, querido. Como que eu vou alcançar aquele que ainda não foi alcançado? Essa é a preocupação. Essa é a minha mente tem que estar ocupada com isso. Não com aquilo que já foi. E aquele que já recebeu Jesus, já foi alcançado. Amém, agora vai andar com a gente. Porque senão a gente entra também naquele ponto de eu preciso sempre ser cuidado. Eu preciso sempre ser amado. Eu preciso sempre ser mimado. E eu sou muito carente, eu preciso. E esse irmão que precisa, ele nunca vai avançar, nunca vai olhar para frente. Vamos junto. A gente vai se cuidando aqui, só que caminhando. Chega de ficar olhando para trás. Amém? Se reinvente, meu irmão. Se incomode com a mesmice. Não fique confortável. Não fique confortável com a mesmice. Quarto ponto. O que ajuda a gente a restaurar o nosso amor pela noiva é formar uma cosmovisão global. Nossa, que palavra difícil. Cosmovisão é a gente ter uma visão mais ampla daquilo que envolve a nossa vida. Muitas vezes a gente está olhando só para o nosso umbiguinho. Só para o meu umbiguinho, só eu que tenho probleminha, só eu que o chefe pega no pé, ou só eu que passo aperto em casa. E às vezes o nosso irmão está passando uma situação muito mais difícil, muito mais complexa, mas como eu também tenho problemas, eu não posso ajudar ninguém. Não é assim, querido. Todos nós temos problemas. O mundo jaz no maligno. Mas a gente tem que ter uma cosmovisão. A gente tem que ter uma visão aberta. Olha só, ainda no versículo 1. Jesus enviou então esses homens a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Olha a visão de Jesus. Chamou 72 pessoas, fez duplinhas, enviou adiante dele e falou assim, olha, eu irei lá, então vocês vão antes de mim. Já preparem o terreno. Querido, o Senhor enviou a gente porque Ele está prestes a vir. A cosmovisão tem que ser assim. Eu vou nos bairros aqui da Zona Norte, vou começar a evangelizar porque Jesus está vindo. Eu preciso preparar o lugar. Preparamos o caminho para o Rei dos Reis chegar. Nós fomos chamados para isso, queridos. Amém? Dura a palavra? Não é, né? É uma chamada. O Senhor está chamando a gente a abrir a nossa visão. Não seja somente, então,
um participante da célula. Agora eu vou falar diretamente às células. Não seja somente um participante, querido. Carregue esse DNA contigo. Esse DNA, imagina só que se cada um de nós carregarmos esse DNA, e a gente vai ter célula, querido, não vai ter uma célula por vila, por bairro. A gente vai ter uma célula por rua, em nome de Jesus. A gente vai ter uma célula por quarteirão, aleluia. Se a gente carregar esse DNA com a gente, imagina só, onde a gente estiver, a gente vai ter uma célula, a gente vai ter um grupo com vida, a gente vai chamar as pessoas vão começar a se converter, aleluia. Ai, mas eu moro longe, é difícil do povo chegar na igreja. Não importa. A gente não está falando de placa de igreja, é reino, é muito maior. É muito maior. Jovens, façam células na escola de vocês. Chamem os amigos para falar de Jesus 5 minutos. Uma vez por semana. Aleluia. Jovens vão começar a se converter na sala de vocês. Vocês carregam esse DNA. Aleluia. Eu falei para os jovens, mas é para todo mundo, gente. É para todos nós. Eu lembro quando a gente estava na igreja na Lapa, que as mulheres faziam um encontro de mulheres, de oração. E eu lembro que elas, era mulher pra caramba. E nem todas iam na nossa igreja, mas elas se juntavam nos bairros ali. O fogo caía. A minha avó participa de um grupo de oração até hoje. O grupo das senhorinhas. Sabe aquelas tiazinhas do coque? Que o fogo desce? A gente precisa gerar mais. E quando elas falecerem? E quando elas forem para a glória? Quem vai continuar esse trabalho? Quem vai continuar o trabalho de intercessão? Somos eu e você. Essa é a cosmovisão. A igreja não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Aleluia. Quinto ponto, já caminhando para o fim. Servir com disponibilidade imediata. Lê comigo Lucas 2, 10, 2 e 3. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E a continuação é, vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Queridos, a disponibilidade imediata requer de nós sairmos da zona de conforto. Olha o que Jesus falou. A colheita é grande. Os campos estão brancos, queridos. A colheita é imensa. As pessoas, a Bíblia diz que essa geração geme, esperando pela manifestação dos filhos. Quem são os filhos aqui? Essa geração geme esperando a manifestação sua e minha, queridos. Deus está comprometido. Deus não está comprometido com o seu conforto. Ele está comprometido com o plano dele. A gente precisa sair da zona de conforto. A gente precisa ir adiante. A palavra diz, estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Então, não vai ser fácil. Nunca é fácil. Para o crente, nunca é fácil, querido. Mas nós fomos comissionados a isso. Falávamos na célula essa semana de um homem que ele prega o evangelho lá na Barra Funda. Não lembro quem foi que me deu esse exemplo. E que certa vez estavam assistindo ele pregar e foi uma pessoa que estava revoltada com a ministração e deu um tapa na cara dele. O homem se levantou e continuou pregando. Sabe quantas vezes eu apanhei na cara por conta de Jesus? Eu nunca apanhei. E eu tive vergonha. Sabe, queridos, a gente vê que a gente está no caminho certo quando a gente começa a encarar a resistência.
O diabo está feliz com o avanço da igreja? Ele nunca fica feliz. Mas nós não vamos parar de avançar. Servir com disponibilidade é isso. Abrir mão de conforto. Abrir mão da minha própria vontade. Me comprometer com a noiva. Sexto ponto. A gente restaura o amor pela noiva quando a gente vive com senso de urgência. Lucas 10, 4. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Significa então que eu tenho licença para ser mal educado com as pessoas? Não, não é isso que a Bíblia está falando. É que o cumprimento dos judeus, naquela época, não é igual ao nosso de oi, tchau. O cumprimento dos judeus era, você tinha que parar, você tinha que perguntar se ele estava bem, como estava o trabalho, como estava a saúde, como estavam os pais, os irmãos, os avós. Era uma resenha muito grande. E Jesus estava falando assim, não pare para fazer isso. Tenha senso de urgência. Não perca o foco. Vá adiante, vá na cidade, faça o que tem a fazer. Cumpra com a missão. Sabe, às vezes a gente perde o foco querendo agradar todo mundo. A gente não vai agradar todo mundo. Às vezes a gente perde tanto tempo querendo agradar a todos e a gente acaba desagradando o Pai. Nem sempre a gente vai agradar todo mundo. Mas a gente tem que agradar o Pai. Nós somos chamados a isso. Não perca o foco, querida. Nós estamos numa missão. Estamos numa missão. Expandir o reino de Deus nessa terra. A nossa missão aqui, expandir o reino de Deus na Zona Norte. Daqui, eu creio que sairão futuros líderes, futuros pastores. Mas você está olhando, você está falando isso aí porque você está pregando. Eu estou vendo com os olhos da fé. Sétimo e último ponto. O que faz a gente restaurar o nosso amor pela noiva, pela igreja. Cumprir o chamado. Em Lucas 10, versículos 8 e 9 agora. Olha o que Jesus falou. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. E aí, o cumprimento do chamado. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Assim as igrejas eram fortalecidas. Atos 16:5 diz: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Aleluia. Apocalipse 21:2 diz o seguinte: vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o marido. Oh, aleluia. Nós somos essa noiva, queridos. Sabe, que a nossa oração nessa manhã seja para que o Senhor restaure esse amor pela noiva. Restaure esse senso de urgência. Senhor, o Senhor me colocou como parte de uma família para eu pertencer. Uma família que o Senhor mesmo deu a vida. Quem sou eu? Quem sou eu para falar não? Quem sou eu para não querer contribuir? Ai, Senhor, restaura esse amor. Sabe, queridos, quando a gente tiver o amor pela igreja, quando esse amor tiver sido restaurado completamente, essa igreja será imparável. A igreja do Senhor é imparável. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor aqui? Então eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Se você identifica, se
você se identifica nessa situação, nessa manhã, onde a paixão pela igreja precisa ser renovada, precisa ser avivada, precisa ser reconstruída. Para muitos eu creio que é assim, precisa ser reconstruído o amor pela noiva. Senhor, renova em mim, Senhor. Renova em mim, Senhor, a paixão pela tua noiva, Senhor. Renova em mim, Senhor, a paixão pela igreja, Senhor. Renova, Senhor, no meu coração a paixão, Senhor, por vidas. A paixão pela minha célula, Senhor. A paixão, Senhor, pela tua obra, Senhor. Eu não quero ficar mais, Senhor, como, Senhor, espectador, Pai. Eu não quero ficar mais, Senhor, apenas olhando, Senhor, observando. Eu quero ser um participante, Senhor, ativo, Pai, no teu reino, Senhor, no teu ministério, Senhor. Nós somos comissionados, Pai, para isso, Senhor, para alcançar vidas, Pai, para trazer, Pai, luz, Senhor, ao perdido, Senhor, aquele que está em trevas, Pai. Assim como o Senhor nos resgatou, Senhor, do mundo das trevas e nos trouxe para a luz, assim, Pai, eu também farei, Senhor. Eu serei, Pai, como um candeeiro, Senhor, posto, Pai, na janela, Senhor, que no meio da escuridão as pessoas se enxergarão, Senhor. As pessoas verão luz, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz isso, Senhor, com a tua igreja, Senhor. Faz isso, Pai, nesta igreja, Pai, nesta igreja, Senhor. Reaviva, Senhor. Reaviva, Senhor, esse fogo, Senhor. Reaviva, Senhor, essa paixão, Senhor. Em nome de Jesus.